Qual é a diferença entre encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é empregado de um controlador, e aquele que é consultor em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e aqui neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque todos os dias eu trago um conteúdo inédito falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para te ajudar no seu dia a dia. Muito bem, qual é a diferença do DPO ou Data Protection Officer ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é CLT ou presta serviço apenas a um controlador, e aquele profissional que é consultor em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Exatamente, completa essa diferença. Vamos lá primeiro ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é empregado de um controlador. Lembrando, o controlador é aquele que toma decisões a respeito dos dados pessoais, tá bom? Vamos lá, eu vou ler o artigo 41 e apenas o que está escrito no artigo 41 são as funções do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Vamos a elas então? Então vamos lá, no artigo 41, no parágrafo 2º, diz assim: as atividades do encarregado consistem em 1. Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimento e adotar providências. Silvia, que tipo de informações ou esclarecimentos um titular dos dados pessoais? Quem são os titulares? Eu e você. Hashtag somos todos titulares. Qualquer pessoa natural é um titular, tá? Isso está escrito lá no artigo 17. A titularidade nos é garantida. Então, isso significa que as empresas, os controladores, não são os proprietários dos nossos dados. Nós somos os titulares, nós somos os proprietários e, portanto, nós temos gestão sobre os nossos dados pessoais. Certo? Muito bem. Quais seriam esses direitos dos titulares? Eles estão no artigo 9, no artigo 18 e no artigo 19 da Lei Geral de Proteção de Dados. A lista é imensa e, se eu fosse você, eu parava um pouquinho, abria a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e dava uma lidinha no artigo 9º, no artigo 18 e no artigo 19 para você conhecer todos os direitos dos titulares. Os titulares têm direito de entrar em contato com o controlador e exigir qualquer um daqueles direitos. E cabe ao DPO, ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais, responder a esses questionamentos e, como diz aqui a lei, adotar providências ou prestar esclarecimentos. Inciso número 2 diz assim: receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela entrará em contato com aquele controlador para exigir, por exemplo, uma evidência que aquela empresa está cumprindo os direitos dos titulares e estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, através do contato com o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que tem a função de responder qualquer questionamento da autoridade nacional. 3. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Isso significa que cabe ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais dar treinamento in company, ou seja, dentro do controlador, e também com a participação dos contratados. Quem são os contratados? Aqueles que não são funcionários daquele controlador, eles têm que ter participação. Então, pelo menos um representante de cada operador, ou seja, as empresas que prestam serviço para aquele controlador, devem participar também desse treinamento. Por quê? Não adianta nada o controlador estar fazendo a sua adequação, tá deixando tudo bonitinho, e os operadores, que são aquelas empresas que prestam serviço para esse controlador que está se adequando, eles não estarem adequados também, eles não conhecerem nada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vai acontecer problema lá e o controlador vai responder solidariamente. Então, é importante que pelo menos um representante de cada uma das empresas que compõem os prestadores de serviço desse controlador principal
participem e a própria lei faz essa exigência, para que toda a cadeia produtiva saiba como tratar os dados pessoais ali em diante, especialmente aqueles operadores que recebem desse controlador o compartilhamento de dados pessoais. 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Então aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados deixou bem aberto. Se eu tiver um contrato de trabalho que traga mais atribuições, mais atividades, além dessas 3 anteriores, pode, porque a própria lei autoriza. Além disso, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deve emitir uma regulamentação desse artigo, trazendo normas complementares de atividades e atribuições do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. É importante também dizer que a identificação e os dados de contato do encarregado devem ser publicizados pelo controlador, especialmente no site da empresa. E isso está escrito também aqui no artigo 41, no parágrafo 1º. A identidade, então o nome desse encarregado é obrigatório estar no site, tá? A identidade e as informações de contato do encarregado deverão. E quando a lei diz deverão, significa que é uma obrigação, não é uma opção. Deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador, ou seja, no site. O que acontece? Silvia, mas a minha empresa não tem site, como eu faço? Coloque isso publicado em todas as paredes do estabelecimento onde o titular possa ter acesso. Silvia, tudo bem, até aqui você falou só do encarregado. E o consultor de adequação à LGPD? Esse profissional, ele tem 2 vantagens principais em cima do encarregado que é empregado CLT. Número 1, ele pode prestar serviço para várias empresas. Isso faz com que você aumente muito os seus ganhos financeiros. Número 2, ele não está preso ao que diz o artigo 41. A partir do momento que ele não vai ser o encarregado, ele vai ser o consultor em adequação. E o que ele faz? Ele coordena todo o processo de adequação à LGPD dentro daquele controlador. Ele vai formar um comitê de privacidade, que são empregados daquele controlador, para ajudar não só a cumprir os prazos, mas também trazer informações que ele precisa, que são indispensáveis, e também colaborar com todo o processo de adequação. Mas quem vai desenhar, quem vai planejar, quem vai coordenar esse processo de adequação à LGPD é o consultor em adequação à LGPD. Então são coisas completamente diferentes, e um detalhe que eu já falei, o consultor pode prestar serviço para mais de uma empresa, o que aumenta muito os seus ganhos. Você sabia essa diferença? Você sabia que o encarregado pelo tratamento de dados pessoais só tem as funções do artigo 41? Comenta aqui que eu quero saber se esse conteúdo te ajudou. E antes de ir embora, aperte seu like. A gente se vê amanhã no próximo vídeo.